Então, vamos agora para a nossa próxima discussão aí, falar sobre um dos filhos do Bolsonaro. Vamos lá. Os filhos do Bolsonaro, eles sempre que tiveram aí mais ou menos cada um seu papel, né? Então, você tem o Carlos lá com a parte da comunicação, o Flávio. Melhor não falar qual que eu acho que é o papel do Flávio por segurança jurídica aqui, né? Mas tem o Eduardo, né, o filho 03, que sempre foi aí o filho internacional do Bolsonaro, né, que fazia essa articulação internacional. E a gente sempre teve um pouco de dificuldade de levar a sério, né, por causa daquele inglês sofrível, ele querer ser embaixador nos Estados Unidos e apresentando o currículo como chapeiro e tal. Ficava um pouco difícil levar a sério. Mas, e eu vou dizer, mesmo as aparições mais recentes, sabe? Mesmo as aparições mais recentes, eu vou pedir pro Teobaldo colocar ali, sem áudio mesmo, só pra gente dar uma olhada na estética de uma das aparições mais recentes First of aí all, thank you, Chris. do Eduardo Bolsonaro, que ele foi lá nos Estados Unidos, ficou no gramado na frente do Capitólio, com um púlpito meio que caindo aos pedaços, só com os apoiadores dele ali em volta. Realmente fica um pouco. Não inspira muita confiança, né? Mas nos últimos dias a gente teve aí o debate público aqui no Brasil sendo tomado aí pelo Elon Musk, né? Então a gente teve de fato uma interferência externa de um cara da extrema direita, porque sim, Musk é de extrema direita. E o Eduardo, ele mostrou uma articulação, um poder de articulação no meio desse caos que, assim, chama atenção. Vou pedir pro Teobaldo colocar. Desculpa, gente, mas a gente vai ter que fazer esse mergulho aí no chorume. Colocar o Twitter do Eduardo Bolsonaro, né? Salve, Kenji! O Kenji tá aí com a gente, né? Mas eu já Salve, vou dar Kenji! espaço aí para ele falar. Theo, vamos ver assim só o Twitter do Eduardo Bolsonaro. Pegar ali a partir do dia 7, que é quando tava rolando essa confusão. Eu já vou contar para vocês que a gente vai ver ali. A gente vai ver que enquanto estava rolando essa confusão toda, a gente tinha aí, ó. A gente tinha super live do Eduardo junto com o Carlos, junto com o Jair. A gente vai ver que também tinha videozinho do André Ventura, né, ali o cara da extrema-direita de Portugal. A gente vai ver que ele estava retweetando também o Santiago Abascal, que é o cara da extrema-direita da Espanha, e todos eles falando sobre essa bagunça do Twitter. Ou seja, o cara em poucas horas conseguiu articular a gente de vários cantos do planeta, da extrema-direita de vários cantos do planeta, para falar sobre o que o Elon Musk estava fazendo aqui no Brasil. Sofia, é um contrassenso. Que a gente tenha que aprender alguma coisa sobre articulação, sobre aproximação com quem fala em construir muro, porra. Pois é. Como é que os caras que falam em construir muro são os caras mais bem articulados internacionalmente que tem? Ó, não me entra na cabeça, Sofia. Não consigo entender isso. E daí a gente vai olhar, Álvaro. Coletivo de individualista, ó. Coletivo de individualista é uma das coisas mais Exatamente. complexas do nosso tempo, cara. Coletivo de individualista. Curtiu o conceito? Puta que pariu. Se Não, você puxar esse fio desse conceito agora, rapaz, aí fica foda. E vamos falar também da Organização Internacional dos Nacionalistas, né? Um mundo de contradições. E daí a gente começa a olhar, ok, então vamos olhar um pouco sério para Eduardo. Daí a gente vai ver que, de acordo aí com a Juliana Dalpiva lá no ICL, foi ele que articulou para levar o Bolsonaro lá para o Airbnb Orbán, na Embaixada da Hungria. A gente vai ver que foi ele que colocou o Bolsonaro em contato com o Milei, logo que o Milei ganhou as eleições. A gente vai ver que ele estava mês passado conversando com o Trump lá nos Estados Unidos. E daí a gente começa a pensar, pô, não é que talvez esse cara ali realmente seja perigoso, sabe? Claro que é. Claro que é. Então me explica, Álvaro, o que que você vê nisso aí? Veja, a tua, como sempre, né? A tua percepção, a tua opinião, ou que aqui se expressa como uma pergunta, não é pergunta nada, você sabe que ele é perigoso, já está embasada nos fatos que você trouxe. Essas articulações. Agora, os objetivos por trás dessas articulações é que são tenebrosos. É derrubada de poder à força. Para quê? Para esmagar a minoria. Para deixar o outro morrer de fome. Então é um cara perigoso, sim. É só olhar para as ideias dele. Aquela cara torta dele, aquele passado de ridículo, aquela tentativa dele de ser modelo, essas coisas, né? Faz com que a gente ignore. Mas tem um risco, né? E quando você coloca
essas articulações lado a lado, me faz tremer aqui. O Kenji ali, eu não sei se Kenji. fica na mesma vibe assim, não. Ih, rapaz, o cara foi longe Mas é mesmo. claro, a gente não pode esquecer de um cara que tá pouco falado, porque, enfim, a casa caiu, né, para ele, mais ou menos, assim, da justiça, mas o ideólogo maior dessa história toda é Steve Bannon. E o que Steve Bannon pregava abertamente, dá palestras disso, sobre a bizarra, que a Sofia estava dizendo, internacional conservadora, internacional direitista. Isso não é teoria da conspiração, isso é tema de palestra. Uhum. Steve Bannon. E aí, Engenheiros do Caos mesmo, né? Lembrar do livro do Juliano da Empoli, que foi tão falado em 2020, hoje a gente não lembra mais tanto, que faz uma análise fantástica dessa articulação e de como, de fato, os países da extrema-direita vêm replicando os modelos a partir de laboratórios. E quem é que são os países laboratórios de acontecer? Um deles começa com Bra e termina com Zil. Uhum. Um dos laboratórios de criação de realidades paralelas é o Brasil. Isso é comprovado, dado, documentado. O livro do Juliano da Empoli está aí para mostrar com A mais B sobre como essas articulações são feitas. E o velho Olavo morreu, mas o velho passou para a Bananinha e outros essa expertise de conseguir juntar essas pontes. Então, o Eduardo direto tá com o Orbán. Inclusive, eu não tinha ouvido essa ainda, muito bom. Herbie Orbán é gênio, tá? Quem Herbie inventou essa, Orbán Sofia? é assim. Ó, a primeira pessoa que eu ouvi falar isso foi o nosso Salmazo. Foi o Salmazo? Parabéns, jovem Vitor Salmazo. Que texto, Gênio, que texto, gênio, cara. Herbie. Mas Que texto. você veja, tá acontecendo. E o respiro, o que me assusta, isso me faz tremer nas bases, né? Que volta lá no nosso primeiro corte sobre memória e Lula. Talvez com a primeira governança da extrema-direita, aquela primeira onda que veio com a eleição de Donald Trump, ela deu uma pequena arrefecida com algumas vitórias na América Latina, alguma coisa na Europa de governos social-democratas, conciliadores, que subiram lá para apagar o fogo, mas já está se mostrando insuficiente e a batalha vai ser muito mais longeva. Porque já ganhou, a extrema-direita já está voltando a ganhar na Europa, a eleição do Donald Trump vem se desenhando cada vez mais forte, com um Biden completamente desmoralizado, não faz nada, nem conciliar consegue fazer, e a extrema-direita avança, e esse respiro me parece um recuo da extrema-direita para uma onda muito maior. Uma onda muito maior. Porque a gente não teve, durante esse tempo de janela, que a gente teve esses 2 anos de janela aí, que tiveram pequenas eleições, nenhuma capacidade de desmobilizar essa galera. Mesmo essa galera que está na beira da prisão ou está presa, como os golpistas de 8 de janeiro, continuam organizando manifestações com os mesmos afetos, com os mesmos modus operandi, com os mesmos tudos. O que o Elon Musk fez nos Estados Unidos fez aqui Ctrl-C, Ctrl-V do que ele fez nos Estados Unidos, no Capitólio, que é essa parada de liberar as contas que foram proibidas, e aí mexer com a justiça e tudo mais. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, o que a gente está assistindo é a internacional direitista, o coletivo individualista, a internacional nacionalista de conservadores, ou seja lá qual é o nome desse delírio que nós estamos vivendo. Mas, mais uma vez, eu estou certo de que nós estamos vivendo a parte da razão da loucura econômica, mais loucura e menos econômica possível. Delírio mesmo. A gente tem que tratar o capitalismo tardio que a gente está vivendo como doideira, não tem outro nome, porque tudo foi revertido, sabe? Doideira. E aí o cara que é o conservador, ele se elege dizendo que ele é o contra o status quo e contra o establishment, sabe? É de uma loucura a inversão da parada, que o cara que é capitalista, ele se elege dizendo que ele vai ser contra o sistema, que a gente não sabe qual é. Pois é, meu amigo Kenji, mas aí a gente tem que pensar, sabe o quê?
que a esquerda, que deveria ser contra o sistema, está mais preocupada em fazer parte das instituições e conciliar. Entendeu? Então daí vai. Claro, uma sinuca de bico. Tem que conciliar? Tem que conciliar, com certeza tem que conciliar. Senão não governa, cai no dia seguinte, verdade. Mas como qualquer ação, conciliação tem teto, tem limite, tem coisas inegociáveis e o mais importante de tudo, conciliação não é entreguismo. E o que a gente faz às vezes é entreguismo. Não tem ninguém querendo negociar nada e nós já sai na frente entregando, entendeu? Nós já vai... Conciliação é negociação, não é entreguismo. E talvez a gente esteja sendo muito do mole. Eu acho que é isso, a gente está sendo muito mole. E aí eles se organizaram e vão estão aí fazendo barulho de novo. Bom, só quero completar dizendo que assistir às injustiças do capitalismo tardio e a derrocada final das democracias liberais é menos pior na companhia de vocês dois. Muito obrigado. Pronto, é isso. Igualmente. O mais importante é os amigos que fazemos pelo caminho. Também é válido acrescentar que estamos fodidos. Não tenha sombra de dúvidas. É isso. E vamos perder. Mas... Nossa! Mentira, esse derrotismo todo é só então, piada. isso quer dizer, cadê aquele Kenji que agora há pouco estava dizendo que não devemos ser derrotistas, Kenji? Ó, hipócrita, né? É tipo, num corte fala assim, não pode ser derrotista. No outro corte termina dizendo, e vamos perder. É isso. Valeu! Encerramos por aqui.